Bem, eu tenho um recado para o presidente Trump, e é que olho por olho não é maneira de conduzir uma guerra, muito menos de vencê-la. Mark, o que você acha sobre o que aconteceu ontem à noite com, primeiro de tudo, o Irã derrubou um helicóptero Apache no Estreito de Hormuz? E depois o presidente Trump disse, ok, temos que retaliar, e ele fez isso. E foi tipo, ok, graças a Deus. E então, ok, foi anunciado um F-1000. Já basta. Demos uma resposta proporcional, já basta. Então, há duas coisas que eu gostaria de dizer. Primeiramente, como discutimos antes do programa, antes do nosso episódio de hoje, o grande lema do Trump sempre foi: se você mata americanos, nós não vamos tolerar isso. E, neste caso específico, as duas pessoas na aeronave estavam vivas. Elas foram, você sabe, salvas. Não houve mortes de americanos, o que pode ter influenciado a visão do presidente sobre o incidente. Mas, em segundo lugar, quando você diz, não querendo ser ofensivo, mas de forma simplista, que não se pode vencer uma guerra com olho por olho, eu diria que isso é apenas parcialmente verdade. Por quê? Se você está colocando toda essa pressão sobre o Irã e está bloqueando as cidades deles, certo? Você está bloqueando os portos deles e, segundo o presidente, a economia deles perde centenas de milhões de dólares por dia, certo? A economia deles despenca e o regime sofre grande pressão, certo? E que você está fazendo uma guerra de atrito o tempo todo, olho por olho, e você ataca eles aqui, ataca eles ali, certo? Você está realmente, sabe, sufocando eles. E talvez essa seja uma estratégia que realmente possa trazer o que você fala há tanto tempo, a mudança de regime, pois o povo no Irã vai dizer que não está recebendo água, energia, nada. Os bombardeios em Teherã cessaram, então podemos sair de casa. Talvez esse seja o melhor caminho. Vai demorar, mas pode ser a melhor forma de mudar o regime. Sério? Não, o povo do Irã, é isso que eles estão vendo. Eles disseram, uhul, finalmente um presidente em Washington que vai fazer alguma coisa contra esse regime maligno. E ele disse, a ajuda está a caminho. E claro, ele levou semanas depois disso para então lançar a fúria épica agora. E agora o que eles estão vendo é que ele está recuando. E como ele está recuando? Ele diz: queremos um acordo, queremos um acordo. Se ele está se contradizendo. E, aliás, qualquer um que diga, sabe, que ele está bravo com o primeiro-ministro Netanyahu e que ele diz para ele: não ataque Beirute, não faça isso, não faça aquilo. Ou sim, você pode retaliar, mas só um pouquinho. Ele está dizendo isso para si mesmo também, porque ficou obcecado em fazer um acordo com a República Islâmica que é impossível. E ele se alguém vai ceder, é a América. E o povo iraniano vê isso e está muito decepcionado. E os estados do Golfo também. Isso é muito preocupante. E a menos que tudo isso seja uma tática para enganar o regime e que, na verdade, ele e Israel, sabe, os Estados Unidos e Israel, estejam planejando um grande último ato para derrubar não só o regime, mas acabar com todas as suas capacidades e tirar o urânio enriquecido de lá. Em vez de assinar um papel idiota que não tem valor nenhum, aí é outra história. E se isso acontecer, eu engulo meu chapéu, tá bom? Então vou dizer em defesa do presidente Trump o seguinte: você não deixa os inimigos ditarem sua política. Você tem a sua própria política. E tem a famosa história, e eu sei que, você sabe, Castro não é a liderança iraniana. E eu sei que o extremismo islâmico não é a mesma coisa que o comunismo. Mas há a famosa história, no meio da crise dos mísseis de Cuba, em que um piloto americano é abatido por um míssil antiaéreo cubano. E Kennedy diz, tudo bem, basicamente vamos fingir que não vimos porque temos problemas maiores para resolver. E essa é a triste verdade. Se Kennedy tivesse reagido, talvez houvesse uma escalada e guerra nuclear entre as superpotências. Quem sabe? Tudo o que estou dizendo é que acho que Trump está certo ao dizer, se a política de Trump no momento é manter a pressão no desgaste, atacá-los de vez em quando, especialmente quando eles fazem coisas ruins. Sim, mas manter a pressão econômica e o isolamento do país deles, dos portos deles e assim por diante. Ele realmente deveria permitir que os iranianos decidam quando estamos escalando e quando não estamos escalando? Claro que não. Esse é meu ponto. Não gosto do termo guerra de desgaste. Normalmente é algo que seu inimigo faz com você. Ele continua te testando, continua te atacando e dizendo: agora vamos ver o que você faz. Agora isso não deveria ser uma guerra de atrito. E não era, não começou assim. E sim, é fantástico.
Embargar o Irã foi um movimento brilhante. E eu não me importo se você faz isso com mísseis dos Estados Unidos, bombardeiros B-2, ou se apenas os estrangula economicamente. Não é que eu precise particularmente da guerra em si, mas o que estamos vendo é que a pressão econômica não é suficiente. E por que não é suficiente? E isso realmente remete à mentalidade islamista. Nós vamos matar todo o nosso povo. Eles podem todos morrer de fome, para nós tanto faz. Nós precisamos, sabe, do 12º imã e nós, sabe, Alá vai prover, ou seja lá o que for, e nós vamos dominar o Oriente Médio e o mundo. É uma mentalidade que os americanos não conseguem entender, certo? Mas o que eu estou dizendo é que qualquer pressão sobre a República Islâmica é boa. Meu ponto é deixar eles se safarem com isso e esperar. Você precisa que um americano morra? Ele disse. Se um americano for morto, isso vai ser com licença. Em qualquer sistema, até mesmo nos legais, se eu atirar na sua cabeça e você sobreviver, você entra em coma e sobrevive. Foi isso, não é? A punição deveria ser como se eu tivesse te matado. E na guerra também vale o mesmo. E deixa eu te contar uma coisa. Quando Israel está fazendo a mesma coisa, aliás, com relação ao Líbano, nós dissemos, chega de ser bonzinho. Ok, a partir de agora, qualquer projétil, sabe, pode ser um drone, um míssil, no que for, que venha do Hezbollah para o território israelense. Nós vamos atacar Beirute com força. Ok. Houve alguns lançamentos de mísseis e drones, mas nós os interceptamos antes de chegarem ao território israelense. Então isso não conta, isso é revoltante. Me desculpe, não é assim que se deve agir, porque o seu inimigo vê isso. O inimigo percebe isso. Mesmo todos enfraquecidos, é terrível. Os Estados Unidos e Israel conquistaram tanto em todas as frentes. E então simplesmente dizer, ok, vamos parar. Agora, entendemos que Netanyahu precisa se ajustar a Washington o máximo possível. Meu ponto aqui não é que Trump esteja contra Netanyahu. É que ele está indo contra as próprias ideias deles sobre questão nuclear e sobre eles não terem armas nucleares. E agora, por causa disso, vamos dar uma olhada em uma questão preocupante. Posso só dizer antes de você fazer isso que eu quero responder porque você disse e depois vamos para o que você quer discutir. Quero apenas responder diretamente ao que você disse. E acho que você cometeu um erro factual, porque acho que eu não estudei direito. Também acho que você não estudou. Embora ambos tenhamos advogados na família, sim. Mas eu diria o seguinte. Tentativa de homicídio, você não recebe a mesma sentença que o homicídio em si? Às vezes recebe. Existe uma diferença na lei entre tentativa de homicídio e homicídio. E eu diria, lembro quando as pessoas do Domo de Ferro diziam que isso não resolve todos os problemas de Israel, só salva algumas vidas israelenses. Lembro do Domo de Ferro, que intercepta foguetes lançados por terroristas do Hamas ou do Hezbollah contra nós, certo? Para aqueles de nós, eu sei que você sabia, mas para os telespectadores e ouvintes que talvez não estejam por dentro, é sobre a capacidade de Israel de interceptar foguetes inimigos, certo? Você não pode vencer guerras, mas pode proteger seu povo. Mas isso também faz outra coisa. Isso dá ao governo a capacidade de ter mais flechas na sua aljava. Como você chama isso? Aljava. Aljava. Muito obrigado. Ou seja, se lançam foguetes contra você e não há defesa antimísseis, fica obrigado a enviar forças terrestres. Quando tenho o Domo de Ferro, posso planejar melhor como lidar com a ameaça, escolher os termos e o melhor momento para atacar. Isso me dá mais flexibilidade na resposta. Acho que é o mesmo aqui, certo? Você diz que se lançam um foguete e não matam ninguém, é tentativa de assassinato, não assassinato. Então há diferença. E se eles estão lançando um míssil e tentando te matar, e você derruba o míssil mais uma vez, isso não significa que eles são boas pessoas, mas significa que você tem a capacidade de decidir uma resposta que seja boa para você, no momento que for melhor para você. E vamos lembrar, quando essa operação começou, foi no dia 58 de fevereiro, quer dizer, 28 de fevereiro, desculpe. Eles pegaram todo mundo de surpresa, inclusive os iranianos. Por semanas antes de 28 de fevereiro, discutíamos repetidamente. Ele vai fazer isso? Não vai? Quando fez, foi uma grande surpresa. Então, a ideia de que você tem a capacidade de agir quando é bom para você, quando é conveniente para você, no pior momento para o seu inimigo, é algo que vale a pena pensar. Claro. E se é isso que está acontecendo agora, como eu disse, eu dou o braço a torcer. Eu vou me calar.
Eu peço desculpas. Tudo bem. Eu temo que não seja isso que está acontecendo por causa dessa maldita obsessão por um acordo. Agora vamos ouvir por 1 minuto J.D. Vance conversando com Jesse Waters na Fox News. Os israelenses e os Estados Unidos, nós temos muitos interesses em comum, mas também temos algumas situações em que nossos interesses divergem. E eu acho que onde o presidente tem sido muito claro aqui é que, embora Israel, obviamente, tenha alguns objetivos próprios, o principal objetivo dos Estados Unidos em relação ao Irã é garantir que o Irã não tenha uma arma nuclear. Graças aos acontecimentos do último ano e meio, criamos o espaço necessário e o presidente acredita corretamente que é possível um acordo de longo prazo sobre o programa nuclear do Irã. Israel pode aprovar isso. Eles podem não gostar, mas acreditamos que isso é o melhor para os Estados Unidos. Ok, então deixa eu só dizer antes de passar para você como ele ousa dizer isso. Claro, nós não temos interesses idênticos, mas é do maior interesse de Israel que o Irã não tenha armas nucleares. Porque adivinha qual país seria destruído primeiro pelas armas nucleares do Irã? Morte a Israel e morte à América, nós seríamos o primeiro alvo das armas nucleares deles. Ok, então como ele ousa dizer, bem, Israel pode não gostar disso. Pode gostar ou não, mas o nosso interesse é impedir que eles tenham armas nucleares. Então, antes de tudo, sim, ok. Segundo, acreditamos que podemos conseguir um bom acordo de longo prazo, balela. E deixa eu te dizer uma coisa. J.D. Vance faz parte disso. Ele é membro da ala do governo que não está do lado de Israel. Eles são a ala isolacionista. E, sabe, eu tenho que dizer, até o tom dele em relação a Israel é totalmente inaceitável. E o que você quer dizer com Israel gostar ou não gostar disso? Nós não gostaríamos que eles tivessem uma arma nuclear. E nós acreditamos que qualquer acordo assinado com aqueles mulás nojentos e malignos e com a guarda revolucionária não pode ser bom. Vou responder. Antes de tudo, sei que se você falar sobre divisões na administração, e então existem os mais internacionalistas e as pessoas que querem se envolver, e aquelas pessoas que são mais da tradição isolacionista, eles querem manter os Estados Unidos fora de guerras no exterior, o que é prioridade. E você sabe, Rubio talvez represente um lado e Vance o outro lado. E o presidente, você sabe, até agora mostrou que está mais do lado do Rubio. Acredito que muitos israelenses, talvez até Ruth Bloom, veem potencial nele para outro caminho. Por isso, acho que muitos israelenses, ao ouvirem Vance, disseram: essa é a voz que está saindo. Mas eu quero analisar o conteúdo do que ele disse. Acredito que os líderes israelenses usaram linguagem parecida. Quando você diz, certo, que somos grandes amigos e aliados e estamos lutando juntos, mas não temos exatamente os mesmos interesses. Somos países diferentes. E é trabalho do presidente Trump cuidar dos interesses dos Estados Unidos e trabalho do primeiro-ministro Netanyahu cuidar dos interesses de Israel. Isso é um fato. Ele poderia ter falado de forma mais gentil, mas é uma verdade que precisamos aceitar. Em segundo lugar, ele disse que o mais importante é a questão nuclear, certo? E a verdade é, ele disse que, gostem os israelenses disso ou não, essa é a questão mais importante. Mas a verdade é que Israel gosta disso. Israel acredita que a prioridade deve ser a questão nuclear, mas também deseja resolver os mísseis balísticos do Irã. É verdade que gostaríamos de resolver o problema dos grupos por procuração, como Hamas e Hezbollah, armados, financiados e apoiados pelo Irã. Sim. Queremos que tudo se resolva e que Hamas, Houthis e Hezbollah saiam daqui, certo? Nós queremos, também gostaríamos de ver uma mudança de regime. Queremos tudo isso. Mas acho que Israel concorda fundamentalmente com a posição expressa por Vance, de que devemos priorizar a questão nuclear. E o mais importante é conseguir um bom resultado, não outro acordo como o de Obama, mas um acordo de verdade que realmente tire as armas nucleares desse regime. Agora, eu sei que você está sorrindo porque não acredita que isso seja possível, mas eu argumentaria apenas uma coisa. Eu acho que você nunca pode ter certeza de nada 100%. Mas eu acho que há uma grande chance de que Trump resista e só faça um acordo se for nos termos dele. E por que eu digo isso? 3 razões. Trump não quer ser visto como um frouxo, certo? Trump não quer ser visto como um fraco. E talvez o mais importante, Trump não quer ser visto como um Obama. Se essas são as 3 considerações dele, certo? Como ele pode aceitar um acordo ruim sobre a questão nuclear? Antes de tudo, eu disse isso. A prioridade de Israel são as armas nucleares. Por isso afirmei que ele tem muita cara de pau de falar assim. Essa é nossa prioridade.
Em segundo lugar, sim, nós temos nossos próprios interesses, mas, de novo, estamos em segundo plano aqui porque os Estados Unidos são a maior superpotência e nós reconhecemos isso, e isso é verdade. Terceiro, deixa eu falar, não existe isso de bom acordo. Não há bom acordo, só vitória. Para conseguir armas nucleares, Trump deixou claros seus objetivos desde o início e nunca falou em mudança de regime. Isso era a decisão do povo iraniano. Quando ele disse que a ajuda estava a caminho, queria dizer que facilitaria isso. Como? Derrotando o regime, não mudando o regime. Eles teriam que fazer isso. Mas como você derrota o regime? Você tira as armas nucleares, tira os mísseis, tira os representantes, tira tudo deles e também não deixa que eles mantenham o Estreito de Hormuz como refém, aliás. Certo. Agora, quando você está a caminho da vitória, e Trump já disse várias vezes, em 2 semanas podemos acabar com eles. Então faça isso. Não venha nos falar sobre isso, é verdade. Seus bombardeiros B-2 são fantásticos. Então agora por que você para e diz, não, desculpe, não vamos conversar com essas pessoas, vamos negociar com eles? Vamos enviar, ele vai enviar seus 2 genros, tanto faz. Quero dizer, Jared Kushner, estou falando também de Tom Barrack, sobre questões relacionadas à Síria, etc., e à Turquia, certo. Mas você manda, e Witkoff e J.D. Vance. Eles dizem, vamos conversar e assinar um acordo a qualquer momento. Antes de tudo, isso é bobagem. Em segundo lugar, ao dizer isso, você apenas mostra ao regime iraniano que pode continuar sendo intransigente. Eles não vão fazer nada e vão continuar lançando mísseis no Golfo porque eles não vão fazer nada. Deixa eu te falar, pare de dizer que se ele não assinar um acordo ruim, não existe acordo possível. Eles precisam se render. E foi o próprio Trump quem disse rendição total. Ele disse isso o tempo todo. E agora, e eu sei que o preço da gasolina subiu, etc., nós entendemos tudo isso. E sim, as celebrações do 4 de julho, nós entendemos tudo isso. Mas ele voltou atrás nos próprios objetivos dele para a guerra. E não é uma questão de se Israel gosta disso ou não. E deixa eu só dizer mais uma coisa para as pessoas que também me atacam nas redes sociais. Estou falando sobre o grupo do Tucker Carlson dentro do Partido Republicano, já que sou republicana. Quero dizer, sou tanto americana quanto israelense. E eles me dizem, somos da linha América em primeiro lugar. Não queremos que nossos soldados morram por vocês. Não, nós não queremos. Bom, antes de tudo, ninguém está pedindo que soldados americanos morram por Israel. Colocar a América em primeiro lugar é ser a maior superpotência e deixar claro aos inimigos. E para Israel, são os israelenses que estão dispostos a morrer nessas batalhas. Ninguém está enviando. E, aliás, só quero dizer mais uma coisa. Nós temos uma frase que usamos. Muita gente usa essa frase. E eu acho que elas não percebem o que estão dizendo. Nós não queremos enviar nossas tropas para morrer por alguma coisa. Não, nós enviamos tropas para matar, não para morrer. É para isso que servem as tropas, para matar, não para morrer. E os israelenses, e de novo, mesmo como mãe de soldados e tudo mais, eu tenho todo o direito de dizer isso. Não se trata de eu mandar meu filho para morrer. Não, a ideia é derrotar inimigos malignos. E isso é do interesse dos Estados Unidos. E América em primeiro lugar significa fazer isso. E se você deixa aqueles pequenos mulás pisarem em você, então como você está colocando a América em primeiro lugar? Quero responder agora ao tom de J.D. Vance, que é, como você disse, e eu disse corretamente, acho que antes, que é um pouco ofensivo, certo? Quando ele diz que priorizamos a questão nuclear e que os israelenses podem aceitar isso ou cair fora, certo? E a verdade é que o próprio Trump já usou um tom assim com Netanyahu em uma das ocasiões, dizendo, sabe, bem, Bibi vai ter que fazer o que ele diz, ou eu vou dizer a ele o que fazer, e ele vai ter que concordar, certo? Para os israelenses, não é bom ouvir americanos falando de forma superior com você, certo? Fico pensando por que eles fazem isso. Será que Trump faz isso por ser de sua personalidade? Talvez. Ele talvez fale desse jeito com todo mundo. Não deveria levar para o lado pessoal. O Vance faz isso por não apoiar a aliança entre Israel e os Estados Unidos? Ok, possivelmente sim. Eu não sei se é verdade ou não, mas talvez... Mas eu acho que é algo que você disse antes. Acho que eles usam essa linguagem dura. Nós estamos no comando. Nós tomamos as decisões. Por causa desse pequeno grupo vocal da base MAGA que diz essas coisas, Netanyahu arrastou a América para a guerra, lutando por Israel, o que não é do interesse americano.
Então, eu acho que quando eles dizem que estão no comando, que são os chefes, que Israel tem que aceitar ou gostar, é uma forma defensiva deles dizerem que Israel não está dando as ordens. Somos nós. Vamos ser claros, Israel e Estados Unidos são aliados e parceiros. Mas, como você falou, eles são o parceiro sênior, certo? Nós somos a potência regional. Somos a principal potência regional, mas eles são a superpotência, o que lhes confere um status especial. E, claro, Israel sempre fará o seu melhor para levar em consideração os interesses dos Estados Unidos. Mas esses interesses, como dissemos antes, nem sempre colidem. Agora, sobre a questão do acordo, certo? E aqui você tem sido muito consistente, e eu, ao discordar de você, também tenho sido muito consistente. Sim. Porque eu acho que sei exatamente com quem estamos lidando. Não tenho ilusões sobre a República Islâmica do Irã, não tenho ilusões sobre a Guarda Revolucionária, não tenho ilusões sobre os ayatolás. Eu sei que eles querem que Israel seja destruído, certo? Se pudessem apertar um botão mágico e Israel sumisse em uma nuvem de cogumelo, seriam as pessoas mais felizes do mundo. Não tenho ilusões sobre com quem lidamos. Mas dentro do contexto da Realpolitik, certo? Se você consegue alcançar isso através do seu poder econômico, através disso, sabe, do bloqueio, através do poder militar, dos ataques que estamos fazendo, através das fraquezas do regime, se você conseguir um acordo que faça o que Netanyahu diz que ele precisa fazer, o que significa que todo o urânio altamente enriquecido é removido, fisicamente retirado do Irã. A capacidade de enriquecer ainda mais urânio é realmente desmontada fisicamente. Eu acho que se você conseguir esses dois elementos em um acordo nuclear com o Irã, essas duas coisas estavam totalmente ausentes do acordo de Obama, sim. Se você conseguir isso, na minha opinião, é um bom acordo. Agora, claro, eu quero uma mudança de regime. Claro, eu quero outras coisas, mas não deixo o ótimo ser inimigo do bom. E um último ponto aqui, certo? Sobre a questão de um acordo nuclear com o Irã. Ruth Bloom, você pode ter sua opinião, mas está claro que eu acho que quando Trump diz repetidamente que quer esse acordo nos termos dele. Você mencionou rendição, mas eles precisam aceitar posições que nunca aceitaram. Se Trump seguir por esse caminho e não ceder no que é crucialmente importante, e são as duas coisas que mencionei antes, isso é algo que eu, Mark Regev, vou apoiar. Exceto por uma coisa. Pode-se dizer acordo em vez de rendição. Se eles se renderem, é isso que digo. Nós temos que conseguir, vamos dizer o presidente Trump, e ele fala sério, conseguir todo o material nuclear e impedir o Irã. E incluindo o urânio enriquecido, que está apenas a 20%, que é facilmente elevado ao nível necessário para uma bomba. Sim? Entre e pegue. Que acordo? Eles têm que aceitar. Não, você precisa derrotá-los e impor sua vontade. Você precisa entrar. Agora, os americanos que não querem enviar tropas para lá e se arriscar, posso te dizer agora, Israel estaria disposto a enviar tropas para fazer isso. Em nome da América, em nome dos dois países, em nome do mundo ocidental e da região, não apenas em nome de Israel. E é por isso que realmente me irrita toda vez que esses groypers começam a me acusar de querer matar soldados americanos, tá bom? Não. E eu estou dizendo, quando você fala, mas seria um bom acordo, por que você faz um acordo com pessoas que você está derrotando? Eles deveriam se render, levantar uma bandeira branca. E se não fizerem isso, você diz, antes de tudo, como Trump disse, nós somos mais fortes. Claro, ele é muito mais forte. Poderíamos acabar com o Irã em 2 semanas. Ou a mesma coisa que Israel costumava dizer sobre Gaza. Ok, nós podemos, então faça isso. Não quero dizer acabar com todo o Irã. Quis dizer que você chega e impõe as regras. Um jeito é assim, bombardeamos aqueles locais, certo? Ele disse, lindos, maravilhosos, aqueles bombardeiros B-2. Fizemos isso, virou tudo escombros. Agora vocês vão lá e desenterram. Se não forem os iranianos fazendo isso com você, eu não gosto de chamá-los de iranianos, pois o povo é diferente do regime. Ok. Se os islamistas de lá não estiverem te ajudando a fazer isso, então você entra e força eles. E faz isso por conta própria, ou obriga eles a fazerem com você, ou mantém eles afastados enquanto você faz. E se for perigoso demais, se o material for perigoso demais, eu não sei. O presidente Trump afirmou, não, lá é seguro, quem sabe, tudo bem. A questão é, vá lá e pegue isso, não espere, não, em 10 anos. E agora, de repente, eles estão falando de novo em prazos como Obama.
Você está certa, ele não quer ser Obama, mas vamos encarar. O presidente Trump tem a habilidade, como já vimos, de dizer uma coisa e também se convencer de outra. Já vimos isso muitas vezes com ele, e eu digo isso como apoiadora, não como alguém que o critica, tudo bem? E por ser uma apoiadora, por causa disso, sinto que é urgente enviar uma mensagem para ele vinda de seus apoiadores. Seus críticos nunca vão gostar dele, não importa o que ele faça. Tudo bem. E isso é muito perturbador. E eu acho que você é diplomática demais quando diz que precisa fazer um acordo com pessoas assim. Não, você não faz acordo com Hitler. Você não faz acordo. Não se faz acordo com o estrangulador de Boston e Jack, o estripador. Você os derrota, eles são criminosos, certo? Você prende, você manda eles para a cadeia. Aqui o que estou dizendo é que você precisa agir, você precisa afirmar seu poder. E afirmar J.D. Vance, sabe? A América afirmando seu poder sobre Israel. Isso é óbvio, isso não é um problema. Afirme seu poder sobre a República Islâmica e seus representantes. Então, eu sou totalmente a favor de afirmar o poder. Eu sou totalmente a favor de pressão militar e pressão econômica, e isso se chama influência. Mas o objetivo dessa influência é resolver a questão nuclear e criar uma situação em que o Irã nunca possa desenvolver uma arma nuclear e conseguir um acordo que torne isso possível. É isso que eu penso. Antes de mudarmos do Irã, quero dizer que ouvi atentamente a entrevista do presidente Trump no Meet the Press da NBC no domingo. Todos comentaram que ele saiu da entrevista e isso virou notícia. Foi novidade porque ele falou mais sobre o assunto do que nunca tinha falado publicamente. Sobre o que ele chama de poeira nuclear, com urânio altamente enriquecido sob a terra desde que os bombardeiros B-2 destruíram a instalação. Ele disse, certo? Ele disse que queria um acordo para entrarmos e retirar todo o material. Eles perguntaram se os militares poderiam agir caso não houvesse acordo e se poderiam remover aquilo, e ele não descartou essa chance. Mas ele disse à entrevistadora, ele disse a ela, mas você sabe, nós temos tantas câmeras lá, temos muitos satélites observando aquele lugar. Se você estivesse lá com um crachá com seu nome, poderíamos ver, certo? E então a situação atual, certo, onde está destruído e debaixo da terra, por assim dizer, certo? Eles não conseguem chegar até lá. Se eles tentarem chegar até lá, nós veremos com antecedência. Se os Estados Unidos conseguem ver, minha suposição é que Israel também consegue ver, certo? E então, mais uma vez, mantendo a pressão sobre o Irã, pressão econômica, pressão militar, eles não podem tocar no urânio enriquecido deles hoje porque estamos de olho nisso. Eu diria que sim, o Irã tem um problema e esse problema só vai aumentar. E não há razão para fazermos as coisas para sentirmos que precisamos forçar isso. Vejo que a trajetória favorece Israel e os Estados Unidos. Só precisamos ser pacientes e venceremos. Acho que Trump entende isso, a menos que todos os seus piores pesadelos se realizem e ele faça um acordo de dois lados como Obama, o que não considero impossível, mas acho pouco provável. Acredito que, pelos motivos já citados, ele vai resistir e esperar. Talvez ele espere até depois de novembro. É muito tempo, mas são só alguns meses. O que são alguns meses para resolver esse problema? Seja o que for que ele faça, se ele resistir, continuar pressionando, não realmente, e ele disse algo que eu gostei, certo? Os iranianos buscavam liberação financeira, pois têm ativos retidos em vários países, inclusive no Golfo. Disseram que, como parte desse acordo agora, que é, você sabe... Apenas o memorando do memorando. Que nem está diante de um... Ele disse, não, só recebe ao entregar. Quer alívio das sanções? Só ao entregar. Tire o urânio do Irã e aí você vai conseguir alguma coisa. Você não recebe nada adiantado. Esse é o ponto do acordo. Você não dá nada para eles de início, porque no momento em que você der algo de início, não vai conseguir mais nada. Você tem que manter a pressão, como eu disse, pressão econômica, pressão militar, até conseguir o que precisa. Bem, concordo com isso. Vamos torcer para que, no fim, Israel e os Estados Unidos entrem lá e retirem esse pó nuclear. Temos câmeras, sabemos onde está e o que ocorre. Vamos só fazer isso. E bem, na verdade, o presidente Trump disse que só os Estados Unidos e talvez a China têm capacidade técnica para cavar sob aqueles escombros. Sabe o que eu sei sobre isso? Mas eu estou dizendo para simplesmente fazerem logo. Quero dizer, você está dizendo que temos tempo para esperar. Eu não tenho tanta certeza, mas, sabe, vamos ver até a próxima semana.
E agora, só para terminar com uma nota política em Israel, política interna israelense. Estamos assistindo também os Estados Unidos passarem por todas essas primárias, eleições primárias. Bem, em Israel também ainda não chegamos a essa fase de primárias, mas estamos agora tentando descobrir qual será a data da nossa eleição de fato. E ainda não há uma data. Mas enquanto continuamos esperando por causa do processo constitucional e legal em Israel, o início de setembro já está descartado. E se não tivermos uma decisão muito em breve, meados de setembro também estará descartado. O fim de setembro é complicado pelos feriados judaicos. Minha previsão é que isso está mais provável. Na próxima semana veremos se estou certo. Estamos esperando uma eleição em outubro? Certo. Então, Mark, olha, foi bom discutir com você. Sempre. E na próxima semana, espero que haja mais avanços. E vamos ver, porque estou muito pessimista no momento e você está otimista. Então, vamos ver. Pode ser por causa das nossas personalidades. Até semana que vem, Ruthie.